Olá, um ótimo dia a todos. É um prazer estar aqui novamente e mais um episódio do Papo de Gestão, esse podcast que a gente prepara sempre com muito carinho, trazendo um conteúdo prático, um conteúdo direto que vai ajudar você, gestor de venda, gestor comercial, a trabalhar uma operação de uma forma mais eficiente. Eu estava até conversando aqui nos bastidores com o Jorge, que eu sempre trago para conversar comigo pessoas que eu identifico que tem algo que vão agregar muito a vocês, gestores comerciais. E estava no Complan no ano passado, se não me engano, ali por volta de final de setembro, em Foz do Iguaçu, e coincidentemente a gente almoçou na mesma mesa, eu e o Jorge não se conhecia ainda, e depois a gente se apresentou, eu como Glauco do Facilita, o Jorge da Expand, e a gente conversando sobre um papo sobre gestão, sobre mudança cultural, sobre transformação organizacional. Me chamou muita atenção, Jorge, a sua visão madura sobre o negócio, o papel do líder organizacional, líder do projeto, em fazer essa transformação dentro da empresa. E eu comentei com ele, falou, Jorge, eu quero te convidar para o Papo de Gestão, e estamos aqui, demorou alguns meses, mas é um prazer, Jorge, te receber aqui. O Jorge é diretor de negócios da Expand Urbanismo, uma empresa sediada em São Paulo, mas com empreendimentos em São Paulo, Minas Gerais, Goiás. Então, é um prazer te receber aqui, Jorge. Seja muito bem-vindo ao Papo de Gestão. Glauco, o prazer é meu. Acho que a gente acabou se conhecendo por acaso. A gente tinha acabado de virar cliente de vocês, assim, 1 ou 2 semanas antes. E a gente se conheceu no Complan, numa conversa, realmente, depois a gente foi se apresentar e descobrir quem era quem, né? Bacana, eu te agradeço, é um prazer, é uma honra poder estar trocando aqui, aprendendo também, na verdade, né? A gente está sempre trocando experiências, não existe certo e errado, né? Nas coisas, é uma troca, é experiência, é momento. Então, para mim, é um prazer estar aqui com você, representando também a Expand. Só para contar um pouco da empresa, meu pai fundou a empresa há 34 anos, a gente está aqui em Sertãozinho, do lado de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e trabalhamos com loteamento no estado de São Paulo, aqui na região, Minas e Goiás. Hoje a gente está atuando aí em 3 estados, né? Estamos num momento aí de expansão, um novo momento para a empresa, um momento de transição também, e é um prazer estar aqui falando com você. Perfeito, prazer é nosso, seja muito bem-vindo aí novamente. Jorge, para a gente poder iniciar, a gente trouxe realmente esse tema sobre essa questão da transformação organizacional, né? Eu acredito que com a evolução das empresas, todos os gestores, né? Eu gosto até de falar que o gestor ele tem uma gestão muito solitária, né? Acaba que ele com ele mesmo, às vezes ele tem que decidir se ele quer ser mais agressivo, mais pé no chão, como fazer uma transformação ali, tanto na parte digital, de organização da parte de vendas, quanto a parte de processos, né? E eu queria, assim, para a gente poder iniciar sobre essa sua visão de o que geralmente é esse start de fazer uma transformação organizacional, né? O que inicia essa transformação? Se é alguma crise, se é uma vontade de expansão, e talvez também você contar um pouco como é que você surgiu essa necessidade da Expand de falar, cara, precisamos nos reinventar, precisamos ir para um próximo passo, né? Só para a gente poder contar esse gatilho, qual foi essa faísca que aconteceu na Expand e a sua visão também para os outros gestores. Não, perfeito. O Glauco, então, acho que o principal é quando os donos, né, aí, quem está no topo da cadeia, tá com o sentimento de crescer, né? O mercado sempre vai ser cíclico, né? Você sempre vai ter momentos bons, momentos ruins. Você precisa saber aguentar tomar pancada quando é um momento ruim e aproveitar também quando o mercado estiver numa onda positiva. O principal que eu falo é o seguinte, o dono precisa estar disposto. Então, não foi o Jorge que esse é o agente da mudança. Não. Meu pai chegou, depois de 34 anos aí de sucesso da empresa, ficou provocado aí por um sentimento de crescimento, de fazer as coisas diferentes. Acho que você precisa ter também uma humildade no sentido de deixar para trás a história, né, de valorizar a história e ter um amor, um respeito por isso, mas
entender que o passado não te garante o futuro. Então, eu acho que esse é a principal que é da questão. Você pode estar numa crise, você pode estar num momento bom. A transformação, ela sempre vai partir do dono, né? E é muito melhor que você queira fazer a transformação estando bem, né? Porque senão a transformação outras pessoas vão fazer, né? Vocês mexem com tecnologia e vocês bem sabem como isso acelera, né? O crescimento, o surgimento de novas empresas e aí, eventualmente, também o declínio de outras. Então, uma empresa, ela precisa estar disposta a fazer a transformação por ela. A crise, ela vai ajudar? Vai, porque você vai olhar para dentro, às vezes você está num momento de baixa de venda, de baixa de lançamento, e você vai ter uma reflexão ali para entender como que você pode crescer, né? Mas a ideia, e no nosso caso, foi olhar para dentro e falar o que a gente quer escrever agora daqui para frente, né? Temos 34, na época que eu entrei, 32, né? Nós tínhamos 32 anos, hoje temos 34. O que a gente quer dos próximos 30 anos? O que a gente quer fazer de igual? Que são aí valores, a questão ética, o perfil da empresa. E o que a gente quer fazer diferente? Eu quero lançar mais, eu quero crescer mais, eu quero sair de uma empresa, às vezes, regional, local, para uma empresa que tem uma atuação maior, uma expansão maior. Eu acho que esse é um dos principais indicadores aí que provoca a mudança. E na minha visão, eu entendo que você tem a crise, você tem as dificuldades, às vezes uma sucessão, mas nada é mais permeável, mais factível do que a vontade que o dono, os donos, né, queiram de fazer diferente. Para mim é isso. Perfeito, cara. Você está falando, estava aqui lembrando também olhando eu como empreendedor, e de fato, cara, eu gosto de falar do inconformismo, né, Jorge? Acaba que a gente tem que estar sempre inconformado em buscar o algo a mais. Esse inconformismo pode ser uma crise que você tem que ficar inconformado, cara, eu não vou ficar nessa situação, eu preciso sair disso, e tem essa força interior para poder correr atrás. Ou pode ser um momento que você está super bem e você quer aproveitar esse momento bom para ir para um próximo patamar, para uma expansão de novas cidades, para um outro tipo de empreendimento e também essa vontade interior, né? Mas, de fato, é bem isso mesmo, esse inconformismo, e tem que partir ali diretamente do dono, né? Um ponto de uma atenção também, eu já vi um evento que eles fizeram, não vou me lembrar qual foi, mas sobre essa parte de sucessão em empresas de urbanismo, né? Porque acaba que é um negócio muito de longo prazo, né? Você tem ali uma carteira de muitos anos para frente, né? Então, eu acho que essa sucessão, no caso da Expand, também tem muito a ver com outras empresas do Brasil. Só aproveitar esse gancho, né? E talvez, no caso da Expand, é uma honra para o seu pai também ter você disposto e querendo fazer isso acontecer, porque quando isso não acontece, você tem que pensar no executivo, que é talvez bem mais complicado, né? Mas como que foi esse processo? Partiu mais de você que ter essa iniciativa, do seu pai de te convidar? Como que foi esse processo? O Glauco, eu sou formado em administração pela GV em São Paulo e eu estava trabalhando no mercado financeiro há 4 anos, mais ou menos, e meu pai, que uma ida dele para São Paulo, um almoço que a gente teve, ele me convidou, falou que queria que eu voltasse a trabalhar na empresa, início de 22, mais ou menos, e eu enrolei ele, acho que uns 12 meses, dei a resposta mais ou menos lá em dezembro. Então, ele que me provocou, tá? A provocação foi dele. Ele já queria entrar num ciclo novo aí de crescimento, de expansão. E foi quando a gente alinhou que aí, a partir disso, a gente ia trazer juntos aí uma profissionalização maior para a empresa, em diversos pontos, né? Tanto em termos de gestão, aí em termos contábeis também, trazendo auditoria, trazendo softwares diferentes, igual a Facilita, para a gente conseguir trabalhar com mais dado. Não é menos feeling, é o feeling aliado ao dado, né? Então, a gente já começou a ter esse tipo de conversa. Eu falo assim, a gente não quer deixar de ser uma empresa familiar. Não existe... As pessoas dividem normalmente, né? Essa é empresa familiar, essa daqui não é. Na verdade, tem 2 tipos de empresa. A empresa que é profissional e a empresa que não é profissional. Se ela é pertencente a uma família ou a um fundo, isso torna-se diferente a partir do momento que você
vai se profissionalizando, vai dentro aí das suas realidades, de cada realidade, da realidade de cada um, trazendo um tipo de gestão, um nível aí de meritocracia, um nível de metas, tá? Então, a gente trabalha a sucessão muito, muito nesse aspecto, né? Meu pai não tá parando, não está se afastando. Inclusive, estava no Complan também, né? Estava no Complan vocês dois juntos. Uhum. Está, na verdade, acho que ele tem mais pique aí que eu, principalmente para ver a área, que é o que ele gosta, né? Ele fala que ele não gosta de olhar muito a parte de operação, mas ele gosta de ver a área, né? Ele gosta mesmo. E aí a ideia é a gente trabalhar junto, a gente crescer junto. Então, eu preciso e estou aprendendo muito. Acho que é esse legado que a gente tem que trazer, porque uma empresa nada mais é do que pessoas, e ela traduz os valores aí nesses 34 anos que você busca trazer para ela, que isso repercute depois aí no que você tem de cultura organizacional, que é uma coisa muito importante, que a gente discutiu muito, né? E a gente está nesse processo, sabe? No processo de... o processo de sucessão, ele é um processo doloroso, porque você passa aí por choque de ideias, você passa por um momento, normalmente entre primeira, segunda e terceira geração aí de profissionalização natural, né, das coisas. A empresa também tem que se sofisticar, mas é um processo gostoso, assim, principalmente quando você está em família, quando não é um executivo, não é tão somente um executivo, você tem ali as discussões, os quebra-paus ali dentro das reuniões, mas depois, da porta para fora, você vai comemorar, vai estar junto ali da família. Não é fácil, mas é muito gostoso, né? Se você tiver regras aí claras, governança, compliance e respeito, isso vai embora. Mas a gente começou desse jeito. Meu pai fez a provocação e estamos aqui, estamos há 3 anos juntos e projetando aí um crescimento muito grande para a empresa nos próximos 5 anos. Perfeito, Jorge. Sensacional, cara. Feliz aí pela história. Parabéns pela coragem, porque eu sei que tem que ter coragem para assumir. Mas pelo que eu entendi, só para poder ver essa transformação organizacional, então, acabou a Expand tem a sua cultura, seus valores, mas talvez não olhou tanto para essa parte, talvez, de governança, de controle de dados, enfim. Acho que a palavra governança é uma que traduz muito essa parte de tecnologia, processo e organização. Então, talvez o que esse período que estão passando hoje o seu pai cuidando das novas áreas, dos novos negócios, e você estruturando, vamos dizer assim, essa base com mais tecnologia, com mais controle, com mais dados, sem perder essa essência, talvez humana, talvez próxima das equipes de venda, esse jeito também humano de conduzir os negócios, para não fique também uma empresa muito engessada e muito burocrática, né? Seria nessa linha que é a sua visão de negócio, estruturação de governança enquanto continua os valores, é isso? É isso mesmo. A gente fala assim, a gente quer crescer, quer se organizar, mas a gente não pode virar uma empresa do 0800. Eu preciso ainda ter a proximidade, porque as empresas vão crescendo e o cliente, principalmente nesse ramo de loteamento, o parceiro, às vezes ele tem uma área que você fez uma parceria ali com ele, que é a área da vida dele. E eu não posso crescer e começar a tratar isso como uma commodity, porque senão eu perco esse lado que a gente brinca, todo mundo na hora do lançamento fala que você realiza sonho. Você não realiza sonho só para quem está comprando o lote ou a casa, né, ou um apartamento. Você realiza o sonho de quem era o proprietário da terra também, que aquele era a terra que vem de geração, de família, né? Então, a gente não quer perder esse lado humano. Eu preciso me estruturar, eu preciso trabalhar mais com dado, até porque eu falo para o meu pai assim, eu não sou você, né, que fez a empresa aí 34 anos e tem um feeling muito bom, e aí algumas pessoas têm feeling, outras pessoas, né, não vêm com esse feeling, eu não vim com feeling. Então, eu preciso do dado, né? Então, a ideia é que a gente consiga trazer essa parte de gestão, de governança, por exemplo, a que a gente trouxe junto com a Facilita aí num software para que a gente pudesse entender como que é feito as vendas. Não é só fazer a venda,
entender quanto me custa uma venda, né? Como que meu produto ele performa, se meu desempenho no marketing ele foi satisfatório, se meu funil de vendas depois ele se traduz aí, qual que é a velocidade disso, porque velocidade de venda também, num ciclo financeiro muito longo, que é o nosso mercado, é muito importante, porque eu tenho uma exposição de caixa muito grande, então eu preciso vender meu produto rápido. Como que está meu atendimento? Quanto tempo o Glauco vem aqui na Expand para comprar um produto meu? Quanto tempo ele demora para ser atendido? Eu preciso dessas respostas, né? A gente fala assim, a tecnologia, ela é um meio, ela não é o fim, ela não substitui as pessoas, embora esteja evoluindo muito rápido, mas ela não substitui, mas eu preciso agregar valor com isso, né? Se eu tenho essa possibilidade de trazer isso para a empresa, sem virar um 0800, né? Sem cair num saque e o terrenista ou o cliente perder esse contato. Eu quero falar com a diretoria para negociar isso. Eu preciso também ter meios aí para estar aberto para ter contato, seja na ponta do comprador final ou seja na ponta do meu parceiro de negócio. Mas essa é a ideia. Tá, não, legal, super claro. E nessa linha eu gosto até do tripé, né, que é o processos, pessoas e tecnologia, né, que você falou sobre a tecnologia. Ela realmente é um meio para que seja aplicado os processos da empresa e que as pessoas consigam trabalhar, né? Então, na jornada da venda, você conseguir colocar quais são os processos de atendimento, desde o lead gerado, processos de reserva, processos de simulação de proposta, geração de contrato, assinatura, ou seja, quais são os processos em cada etapa da jornada da venda, as pessoas que vão operar em cada etapa e automaticamente a tecnologia vem para permear processos de pessoas. E com isso, né, chegar na questão dos dados que você citou muito bem. Eu gosto daquela frase que aquilo que não se pode medir, não se pode otimizar. Então, vendeu 100% do loteamento. Pelo feeling, ótimo. Mas e aí, cara? Como que chegou a vender aqueles 100 lotes, por exemplo? De qual região, de qual mídia, qual foi a velocidade da venda, qual equipe que converteu mais ou menos, né? Porque através desses dados é que você vai conseguir otimizar num próximo lançamento ou ali na venda do estoque, né? E nessa linha, Jorge, eu queria entender, assim, com relação a essa parte do processo que você fez, essa transformação organizacional. Vocês chegaram a contratar alguma consultoria, assessoria para apoiar vocês? Ou você foi à frente com o seu conhecimento acadêmico na área financeira e foi conversando, participando de eventos? Enfim, como é que foi e tem sido esse processo dessa transformação dentro da empresa, da parte de processos? Não, eu falo assim, igual eu disse no início, não foi o Jorge, eu não gosto de falar que fui eu, algo nesse sentido. A gente acabou não contratando ninguém, a gente preferiu fazer um trabalho de casa interno, mas aí a gente contou muito com a colaboração de todo mundo, né? Então foi um processo muito aberto. Óbvio que eu provoquei algumas coisas a partir de questionamento, no sentido assim, eu vou lançar, eu quero dado, né? Eu preciso de alguns indicadores, porque comercial normalmente vai chegar para você e falar assim, eu vendi esse mês tanto, ou tanto em unidade, ou tanto em VGV, tá? E qual que foi o índice? Quanto de desconto você deu? Com quanto de desconto que você trabalhou? Qual que foi o ticket médio? Qual que foi o preço médio? Dessas vendas depois, ela vai para o meu financeiro. No loteamento a gente trabalha com carteira, né? Quantos que foram à vista? Quantos que estão na carteira? Como que eu projeto esse fluxo de caixa? A gente começou a ter essas discussões internas dentro da empresa temos essas informações? Tá bom, nós temos elas na empresa. A gente trata elas, a gente trabalha elas? Não, a gente não trabalhava essas informações. Então, a ideia foi, um conjunto ali de todos os gestores que já estavam na empresa há muito, muito tempo, de estarem abertos aí para mudar um pouco o mindset, tá? Isso é o mais importante. E aí a gente não fez via consultoria, a gente foi realmente conversando aí com alguns parceiros de mercado, através de experiência do pessoal. Você fala assim, você tem experiência? Eu também não tenho essa experiência que pudesse vir com uma varinha mágica, né? Não temos isso. Jorge, por que não trazer uma consultoria? Não tenho nada contra nenhuma consultoria. A gente conversou com algumas, a gente só entendeu que nosso momento era um momento muito mais interno nosso, deixa a gente
dar o primeiro passo aqui, para depois, eventualmente, trazer uma consultoria externa. Para não ficar algo... o problema da consultoria, que não é da consultoria, você traz a consultoria, você não sabe se sua cultura interna aceita essa mudança, a consultoria ela te monta algo na prática, em tese, muito bom, porque o livro é sempre maravilhoso, é igual o PowerPoint, né? A gente monta o que a gente quer. Só que se as pessoas não estiverem comprando a ideia, elas não vão tirar aquilo do papel, aquilo não transforma, e aí você vai chegar e falar assim, putz, a consultoria que eu contratei era ruim. Na verdade, você não olhou para dentro de casa, você não entendeu em qual momento você estava, e aí você não fez a transformação. Então, foi um processo muito interno nosso, assim, de muita discussão, discussão saudável, discussão boa, para a gente entender também, aí dentro do alinhamento da empresa, quando eu sento para conversar com meu pai, a gente sentar e falar assim, onde a gente quer chegar daqui 5 anos? Onde que eu quero estar daqui? Vamos fazer... Qual o planejamento estratégico da empresa para daqui 5 anos? Vamos começar a pensar isso? Porque quando meu pai fundou a empresa há 34 anos, ele foi vivendo ano a ano ali e sobrevivendo, e foi crescendo, e é natural que você acaba não tendo essa visão de longo prazo, né? Igual quando você começou a Facilita, você está preocupado ali com o dia a dia, mas tem uma hora que você tem que parar e falar assim, não, agora eu já tô estabelecido, deixa eu olhar um pouco mais adiante, né? Como que eu vou crescer, como que eu vou captar novos mercados, o loteamento, a expansão, o crescimento passa por uma expansão geográfica, mas para onde ir? Qual que é a estrutura logística? Então, todo esse processo de transformação veio dessa primeira discussão que eu tive com meu pai, que ele que provocou lá atrás. Ele queria isso. A partir disso, a gente internaliza para a empresa, para os gestores. Então, eu converso com o meu comercial, com o meu financeiro, com o meu jurídico, com o meu TI, converso com todos eles para entender. Tá, vocês estão de acordo? Tô de acordo. Claro que ninguém vai concordar com tudo, né? Não é um de acordo, cada um tem aí suas ressalvas. E aí, como gestor, você tem que escolher tomar um pouco de porrada, né? Tem que escolher ser não tão admirado assim. O pessoal, alguém fala, um fala A, outro fala B, você tem que escolher um caminho e ter convicção naquilo. Acho que o importante também, o Glauco, como gestor, você vai errar. Todo mundo erra. Muito mais. Normalmente você erra mais do que você acerta. O importante é que os seus resultados aí estejam 50 e poucos % acima dos seus erros, o resultado. Mas você tem que ter convicção, porque errando o acerto, a convicção é importante. Então, esse foi o nosso processo. A gente acabou não tendo nenhum tipo, e conversamos muito. Temos um plano, sim, agora no futuro próximo, aí olhando no horizonte de 2, 3 anos, trazer uma consultoria externa para aí sim formatar de forma oficial, né, no papel, essa construção que a gente está fazendo. Perfeito, cara. Não, uma aula, Jorge. A cabeça aqui fica fritando se falando, porque é isso mesmo. E essa parte da consultoria eu entendi realmente nesse ponto, porque às vezes a contratação da consultoria ela meio que terceiriza também, entre aspas, um papel que tem que ser do dono. É fácil de colocar na consultoria, só que às vezes você deixa de você refletir, diagnosticar e fazer o que precisa ser feito. Quando não tem a consultoria, é um trabalho um pouco mais intimista e resolver entre as partes ali que fazem a liderança da empresa. Então, você toma para si esse processo, né, que eu acho que é o fundamental também, concordo com você. Agora, eu gosto até da pirâmide, o Jorge, nessa parte de gestão, né, que quando a gente inicia a empresa, é muito aquele trabalho do dia a dia. Cara, preciso passar do mês, preciso passar do ano, não tem muito planejamento. Quando a empresa amadurece, essa pirâmide, que seria primeiro um planejamento estratégico, né, que é da ponta da pirâmide, que acho que passou muito por você e pelo seu pai. Cara, onde a gente quer chegar, qual que é a visão a longo prazo, onde que a empresa quer mirar ali os objetivos, qual que é a nossa cultura, né, essa parte mais estratégica. Depois, a parte mais tática, que seria dos líderes, como você falou, do comercial, jurídico, marketing, etc., comercial. Ou seja, o estratégico permeia o tático e depois, na base da pirâmide,
ali a parte operacional, né? Então, acaba que tem que partir lá de cima para depois permear essa parte da base, né? No nosso caso aqui, até compartilhando com quem está nos assistindo, a gente utilizou a parte de OKRs, então a gente tem a OKR, né? Quais são os objetivos chaves ali, tanto a nível estratégico, a nível tático de cada líder de área e a nível operacional. Então, cada colaborador dentro da empresa tem qual que é o seu objetivo-chave dentro da empresa. E tem uma ligação direta. A OKR operacional está ligada à OKR tática, que está ligada à OKR estratégica. Ou seja, se o operacional e o tático cumprirem os seus objetivos, automaticamente a empresa também atinge esse objetivo final, né? É um termo bem legal e parabéns por acho que esse insight, né? Realmente trabalhar mais ali dentro de casa, né? Dos erros e acertos, só um comentário também, eu vi uma entrevista, acho que foi do Roger Federer, lá do jogador de tênis, né? Eu não sabia, eu gosto de jogar tênis, mas não tinha essa percepção, que ele falou que na carreira dele é pouca coisa a mais de percentual de acerto do que de erro. Tipo, ele perde, sei lá, 45% dos games jogados e ganha 55%. Que a gente acha, não, o jogador campeão, ele ganhou 90%. E não, ele tem que acertar um pouco mais do que errou, né? Eu lembrei desse... Isso é interessante. Ele fala, realmente, ele ganhou, acho que quase 80% das partidas na carreira dele. E ganhou, dessas 80, ele ganha 55% dos pontos. Mais ou menos por aí. A gente erra muito, né? Mas no final do dia, você toma a decisão, você põe a cara ali e você tem que minimiza o erro, maximiza o erro, maximiza o acerto, faz seu acerto ser mais valioso e só, pessoal, também a gente tem que ter, eu falo, sou muito novo e a gente se cobra muito, né? Quando você é novo, primeiro que você é dono da razão, quando você é novo, aí você vai aprendendo, que depois vai passando assim, você descobre que não é tão assim. E que tá tudo bem errar, né? Porque no início da carreira da gente, a gente não quer errar, porque você quer crescer, né? E existe um preconceito aí também muito grande com idade, né? Você fala, essa pessoa é muito nova. A gente tem que se importar aí com competência, né? Eu falo assim, com caráter e coração. Caráter no sentido assim, aquela pessoa que entrega, aquela pessoa que você pode ter uma ótima estratégia, maravilhosa, né? Às vezes é melhor você ter uma estratégia meia boca e uma entrega espetacular do que uma estratégia desenhada pelos maiores especialistas e você não entregar nada, né? Então, é isso que tem que contar para a gente. A gente cada vez mais precisa de gente com coragem para assumir decisão, né? Para tomar decisão e com vontade de fazer as coisas. Se você tiver isso, vai dar certo. Você vai ganhar mais, você vai ganhar menos, mas você vai ganhar. Eu gosto de falar do brilho no olho, né, Jorge? Quando a gente conversa com alguns colaboradores em entrevista, com próprios gestores, a força de vontade, o brilho no olho, ele é mais importante do que a competência, que o talento. Porque o brilho no olho te faz ser resiliente, faz na hora de ter as derrotas temporárias, vencer e continuar ali. O cara que é só talentoso, que tem muita competência por talento, ele não vai chegar tão longe ali como essa força de vontade, né? E, Jorge, nesse ponto, assim, sobre a sua experiência ali, você pode compartilhar com a gente, se você olhasse para trás, o que você fez, a condução até aqui? Quais foram os maiores erros que você, cara, eu fui por esse lado e eu não, se voltasse atrás, eu não faria de novo? E quais foram os principais acertos aí que você falou, cara, aqui eu acertei e essa condução que eu fiz funcionou e foi crucial para que conseguisse realizar essa transformação? Eu acho que é muito mais fácil a gente falar dos erros do que dos acertos, né? Sim. Falo assim, quando eu olho para trás e, né, em perspectiva, desde quando eu entrei na empresa, primeiro que você quem é novo, que eu tô falando, você tem muita vontade. E às vezes essa vontade, ela te atrapalha, porque você quer mudar as coisas muito rápido. Você tem um choque de geração muito grande, principalmente quando você está entrando em empresa, e aí falando um pouquinho de empresa familiar, né, de sucessão, você entra, você sempre vai ser o filho do dono, você nunca deixa de ser o filho do dono,
E você também entra um pouco com a ideia de querer te desmistificar isso, né? Então, quando eu olho para trás, eu percebo que eu fui muito ansioso, tá, no início, então de querer mudar as coisas muito rápido, eu sou uma pessoa muito pragmática, né, Glauco? Então, para mim, as coisas são mais retas e mais diretas, né? E olhando para trás, quando você está falando de processo de transformação, aí de uma história, né, olhar para frente, precisa ter um feeling um pouco melhor, um jeito um pouco melhor. Então, as mudanças são importantes, mas precisava ter entendido que elas são mais suaves, não pode ser tão bruscas, porque senão a empresa para também. E quando você está naquela ou no emprego novo, ou num cargo novo, você quer, né, mostrar muito resultado, você acaba esquecendo esse tempo, né, esse time, né, e cada um tem um jeito, né. O líder, o gestor, e eu não estou falando aqui que eu seja um bom, assim, mas ele tem que entender que no time, cada um vai ter o seu perfil, né, e eu acho que olhando para trás, faltou entender melhor essa questão, teria menos dores, óbvio que a gente chegou, evoluiu, mas poderia ter evoluído mais e de um jeito mais suave. Você precisa entender que um é pragmático, a outra pessoa é um pouco mais tranquila, a outra pessoa, ela dá uma volta aqui para chegar ali, né? E o time, ele é composto por isso, né? Porque, às vezes, você quer mostrar resultado, você quer cobrar, e você quer que a pessoa, às vezes, tenha o seu comprometimento e a sua entrega, mas cada um é de um jeito. Como você consegue entender que cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu jeito, e o importante é só todo mundo estar olhando aí para o mesmo, remando para o mesmo lugar, fica muito mais fácil. Então, eu falo que esse foi o meu principal erro, né? Na ânsia ali de entregar resultado, de mudança, vamos mudar aqui, vamos profissionalizar isso, vamos melhorar aquilo. Acho que faltou aí uma sensibilidade maior para conseguir fazer as mudanças. Os acertos, eu não gosto de falar de acerto. Acerto a gente deixa para os outros falar para a gente, mas uma coisa muito bacana que eu vejo na empresa hoje, assim, que eu não sei se é um acerto ou não, porque eu falo, cada um tem o seu jeito, né? Cada um toca nas suas capacidades, nas suas condições, no seu momento, mas é perceber como que a empresa hoje se provoca muito mais, como a empresa hoje está mais inconformada. Eu tinha um sentimento de mais conformismo e aquilo que você falou no início o inconformado, ele muda as coisas. Você pode ter resultado ruim, faz parte, né? A empresa, resultado bom, resultado ruim, é cíclico, né? Mas você tem que estar sempre inconformado. Então, quanto foi? Esse ano não vendi como eu queria. Por quê? Esse ano eu vendi, fui bem e tal. O que faltou E acho que hoje o sentimento dentro da empresa é muito mais desse inconformismo, dessa vontade de crescer. E eu falo que se eu fosse, que eu também acho que não é 100% meu, longe disso, mas dentro das provocações que eu trouxe para o pessoal lá, que aceitou super bem, eu acho que eu falo que eu melhor aceito. Quando eu olho assim, se você saísse hoje, é legal ver que o pessoal está mais inconformado, quer mudar, quer crescer, sabe? Você vê, vai conversar e a pessoa fala assim, como que eu faço isso? Puta, que legal que a pessoa está pensando como melhorar processo, né? Eu acho isso bacana. Se não tinha esse pensamento, passou a ter. Quando passa a ter, um cobra o outro, né? É importante se você, né, Glauco, você está aí na Facilite, você quer ter alguém que te cobra também, né? A hora que você acomodar, fala assim, não, vamos bater o resultado lá. Sim. Vamos. Assim, não, mas não consigo mais pegar nenhuma empresa esse ano, gente. Acabou aqui já cheguei na minha capacidade máxima. Tem que ter alguém que te cutuca ali, não, vamos mais, a gente se espreme aqui. E isso é interessante. Quando uma empresa tem independente da posição. E acho que o gestor, né, o dono, o presidente, gerente, diretor, ele tem que estar aberto para isso. Quando a empresa está aberta para que
um estagiário, um analista, qualquer posição, te cobre, te pressione, te provoque, isso é muito interessante. Eu acho que esse é o meu melhor sentimento que eu tenho na empresa. Legal, Jorge. Sensacional. Muito bom mesmo. Tá vendo? Eu acerto nos convites. Quando eu conversei com você uns 5 minutos, eu falei, cara, esse cara tem um conteúdo que vai agregar. Só para compartilhar também essa parte, talvez, do, entre aspas, erro que você identificou, né? Eu acho que parte muito da maturidade também, né? Eu estou vendo o João Fonseca, que é tenista brasileiro, 18 anos, e eu estava vendo uma entrevista dele falando sobre isso. Cara, às vezes ele está com tanta vontade de fazer o winner, de ganhar, que às vezes ele precisa sair o momento do jogo, que ele precisa dar um passo para trás, precisa jogar mais lento, precisa arriscar menos, né? E talvez essa maturidade, ela é importante, vem com os anos, né? E que legal que você conseguiu já ter essa sabedoria de identificar isso, né? E a parte das personalidades, a gente fez um treinamento recentemente, tem umas 3 semanas entre os líderes, e tem uma questão do Enneagrama. Não sei se você já conhece, mas tem ali os 8 perfis. Cara, e foi, eu confesso que foi uma descoberta para mim e para todos os líderes lá, uma vez que você entende que cada um tem o seu jeito de lidar ali com os desafios, as suas motivações, as suas forças e as suas fraquezas, né? E às vezes, quando a gente está um tempo atrás, você vê a sua percepção de mundo com seus olhos e acha que todo mundo tem que ser da mesma forma. E não é assim, são pessoas diferentes, com personalidades diferentes, e não tem certo ou errado, né? Então, essa parte acho que só para contextualizar o João Fonseca como um cara super competente, mas está precisando de ter essa maturidade, e essa parte do Enneagrama, que foi uma descoberta muito grande aqui para a gente, né? Isso é legal, isso é legal. Você não fiz, eu conheço, eu não fiz, mas vou colocar no pipeline. Cara, aqui. Muito legal. Muito legal. Tem até acho que é Marcos Mena, se não me engano, que ele tem um teste gratuito num site, já da qual que é o seu perfil, e depois tem um vídeo dele sobre isso, né? Então, a gente convido vocês também a fazerem esse teste. É sensacional para que você entenda melhor qual é o seu perfil, entenda os seus pares também, e isso vai te ajudar a conduzir da melhor forma possível, né? E do acerto, cara, eu fiz também essa parte de se provocar mais, né? Eu acho que é uma cultura que você conseguiu trazer. Talvez você iniciou esse processo de diagnosticar, de provocar, de perguntar, e automaticamente as pessoas tiveram essa cultura também, né? Deixa eu só ver se eu acho aqui. Não sei se vou colocar para o pessoal ver aqui, ó. Os 5 desafios da equipe, uma história sobre liderança. É justamente nessa linha. Tinha uma empresa já tradicional há muitos anos e contrataram uma nova CEO para a empresa, e o trabalho dela de vários meses iniciais foi isso, ou seja, provocar as pessoas para que elas pudessem se questionar mais. Para cada resposta tinha uma nova pergunta, e isso foi trazendo uma cultura. Essa cultura, ela gerou incômodo em alguns, então algumas pessoas se afastaram da empresa, outras pessoas foram demitidas, mas qual que é o principal moral, vamos dizer assim, da história, né? Que essa provocação, ela que vai fazer cada um se auto-questionar, cada um se provocar, e essa cultura da provocação coletiva é que vai fazer a empresa crescer, né? E não se acomodar com o que já foi feito anteriormente, não necessariamente é a melhor forma, né? Então, essa provocação, fica essa dica desse livro, que é muito, muito legal. Os 5 desafios. Esse eu vou ler. É isso aí. Tá vendo? A gente vai aprendendo. Isso aí. Eu gosto de ler livro de gestão ou de biografia. Então, esse daí é o livro que muito legal. É uma conta de histórias, ela vai contando as reuniões que foram feitas, como foram as condições, coloca os personagens reais ali que aconteceu na empresa, né? Então, foi um trabalho que, nesse treinamento que a gente fez de liderança, foi feita ali a leitura de cada capítulo, e no encontro tinha a cumbuca para discutir sobre o que aconteceu naquele capítulo, como é que foi a percepção de cada um. Então, é um trabalho bem, bem dinâmico, né? E bem legal. E eu lembrei, não tinha realmente colocado aqui na pauta, mas ela fala muito sobre essa transformação organizacional. Eles contrataram isso para ela foi muito provocativa. Em algum momento, os líderes, os gestores questionaram ela, falaram: você está indo muito com sede ao pote. Falei: cara, você me contratou foi para fazer transformação, então deixa eu transformar. Deixa eu transformar. A transformação, toda mudança gera incômodo. Você vai mudar de uma casa para outra, tirar as coisas do lugar, vai ver sujeira,
vai ter a sensação que está pior do que era antes, mas depois que as coisas mudam, que os móveis se organizam, a casa fica limpa, a nova casa, que maravilha, como que eu vivi tanto tempo na casa anterior, né? Mas o processo de mudança, ele é traumático, não tem como, não tem mudança que não vai ser tranquila e sem dor e sem sofrimento também, né? Não tem como, Glauco. Eu falo, por isso que o importante para qualquer um, para qualquer lado que você vai, é convicção. Tenha convicção naquilo, acredite no que você está fazendo, porque vai ter gente que vai desistir, vai ter gente que não vai gostar, e faz parte, tá tudo bem, cada ser humano é de um jeito, mas você precisa ter convicção, né? Porque falando em livro, eu gosto muito de um gestor que é o Lázaro do Carmo, e ele fala um negócio que é interessante, né? Tensão é ruim, tensão é muito ruim, mas pressão é bom, né? Pressão, a vida é feita na pressão, você só cresce na pressão. Se você tá tranquilo, relaxar, você não vai se provocar, você não vai sair ali. Então, você tem que estar sempre na pressão, não tensionado. Você tem que estar relaxado, tem que estar com a mente tranquila, mas ali pressão, ele fala muito disso, né, é muito bacana, e segue esse ponto, né? Você vai transformar dor. Seja convicção naquilo que você queira fazer e vai atrás disso, porque isso daí vai dar certo. Qual é o nome dele, do Jorge? Desculpa, Lázaro? Lázaro do Carmo. Lázaro do Carmo. Perfeito. Ele foi, acho que, CEO da época do Silvio Santos, lá atrás. Né? Legal. Cara, muito bacana de gestão. Perfeito. Jorge, só para a gente poder, um tema para a gente poder conduzir aqui para partindo já para o final, mas eu queria sobre essa parte da tecnologia especificamente, né? Sobre essa aplicação da tecnologia dentro aí da Expand. A gente fez recentemente um panorama, a gente entrevistou gestores ali do Brasil todo de incorporação e loteamentos, um trabalho em conjunto da Facilita, a Brain, Cúpula e DNA de Vendas. A gente queria fazer um panorama. Cara, deixa o Jorge entender o que o João, a Maria, o que os outros gestores estão passando com relação a principais desafios, com relação a tendências, com relação a métricas, né? Depois eu pedi para o pessoal colocar também um link para quem quiser baixar, recomendo muito, é um material de estudo muito importante para que você tenha esse benchmark, né? Entender ali onde eu estou, como os meus pares estão. E aí uma das perguntas lá, Jorge, que eu vou estar com o meu papelzinho, com a minha colinha aqui, eu vou ler para você, era quais desses desafios são enfrentados pela sua empresa em relação às equipes de venda, tá? E aí com 57%, falta de maturidade digital das equipes de vendas. Segundo lugar, 53%, falta de acompanhamento dos leads pelos corretores. E em terceiro lugar, 48%, falta de preparo dos corretores na venda do seu produto. Então, eu queria só puxar um pouco para você, assim, a sua visão sobre essa parte de tecnologia, porque, de fato, até na área de loteamento, né, já estava comentando aqui nos bastidores também, inclusive tem isso no panorama, que na parte de loteamento, a grande maioria não tem uma equipe própria. São imobiliárias, geralmente pequenas e médias, que atuam naquela região, e o loteador, através de uma coordenação de vendas interna ou externa, chama essas equipes de venda para trabalhar aquele produto, né? Mas talvez um desafio que exista, que eu queria ver a sua visão, é que essas empresas são terceirizadas, são outras imobiliárias com outras culturas e outra gestão. E como que você vê que você consegue, primeiro, usar a tecnologia para expandir, e como é que você consegue levar a tecnologia, levar a governança para outras equipes que você não tem um controle direto, né? Enfim, queria ver essa visão sua de aplicação de tecnologia e governança na prática também nas equipes de venda terceirizadas. Esse é muito... no mercado de loteamento, como a gente estava discutindo antes, ele é diferente, provavelmente, às vezes, do mercado de incorporação, né? Se a gente vê muitas das loteadoras fazendo a venda através da terceirização, né? Ou do pool imobiliário, porque realmente você não consegue, né? Eu vou fazer um lançamento lá em Uberlândia, eu não vou pegar 20 corretores que eu vou ter aqui na minha sede, levar para lá, e depois eu vou para outro lugar, né? Teria que ter uma equipe muito grande, então você não consegue ter essa equipe interna para repassar aquilo que você
que é de velocidade, de rapidez, né? Então, é uma dificuldade muito grande que a gente tem mesmo, né? E o lote, quando você tem uma equipe própria, ela está focada em vender o seu produto, 100% do seu produto. Quando você tem uma equipe terceirizada, ela vai vender o seu, o meu, o seu, o do João, o do Pedro, e o que tiver a melhor condição de venda, melhor valor, o que for melhor, ela vai dar prioridade, né? Isso é natural do ser humano, ele quer fazer a venda, o que tem melhor preço, melhor comissão e é o melhor produto, é a prioridade dele. Então, primeiro que você tem que se encaixar aí já, você já tem que fazer um produto pensando em se encaixar nisso. E acaba sendo um desafio, né? Porque você internaliza um software da Facilita, com seu software de gestão, com seu espelho de vendas, se automatiza, e você vai e faz um tour virtual, aí você vai para a ponta, cai o lead para o corretor que você foi, você investe em marketing, né? Você quer ter um custo por lead mais baixo possível ali. Aí, quando você começa a olhar naquele funil lá de vocês, né, que vocês apresentam, que é um funil super didático, você começa a ver os tempos de resposta. E aí, você expande mais os relatórios, você vai ver o tempo de resposta de cada corretor. Aí, você começa a criar regra. Ó, pessoal, eu vou... Se 12 horas você não responder no lançamento, se em 3 horas você não responder, eu vou fazer uma roleta. Você vai começar a fazer sempre artimanhas, mas não fica 100%. Então, é um desafio grande que a gente tem, até porque você não tem uma força de vendas infinita, né? Os corretores, eles são finitos. E é muito produto que eles têm que trabalhar também. Você precisa entender, a gente está numa era também aí de transição. Transição é sempre o pior. Então, você está pegando um pessoal que é mais old school, então, e vai ter dificuldade aí com a tecnologia, mas são muito bons de venda. Você vai pegar um pessoal intermediário que vai ter é bom de venda, é bom ali de tecnologia, você tem um público menor, e você vai pegar um pessoal novo, que é muito bom de tecnologia, mas ele não tem a experiência de venda. Porque o corretor, você pode tirar o crédito, formar, fazer curso de venda, mas é o dia a dia, né? A venda é dia a dia. Então, você é formado não sei na onde, fiz esse curso, a sua primeira venda é um frio na barriga, a segunda já é um frio menor, a terceira você já sabe o que falar quando a pessoa te aperta. Então, a gente está nessa fase de transição. Por isso que eu acho que deve ter dado aí na pesquisa de vocês, acho que 57%, se eu não estou enganado. Exato, 57%. Das dificuldades, porque a gente está nesse período de transição. Você não tinha essa facilidade, você não tinha... E a gente não está falando de 20 anos, não. Nós estamos falando de 10, 12 anos, né? É claro que você pega um polo como São Paulo, cidade de São Paulo, capitais, muito mais avançado. O Brasil, ele é dividido em vários estados, vários Brasis, né? Então, você vai entrando para dentro, você vai indo para os interiores, para cidades menores, o avanço ele é mais lento, ele está chegando ainda também. Você tem diferenças demográficas, diferenças sociais, diferenças de escolaridade, de avanço. Então, uma empresa de loteamento que atua em vários polos, ela tem que ter essa sensibilidade. Eu tenho minha cultura, eu quero ter todos os meus softwares, mas o mais importante, ele tem que ser acessível, tem que ser de fácil uso. E eu tenho que acompanhar. Essa questão de que eu vou ter o software da Facilita, vou colocar lá as regras, e não vou ter ninguém da minha equipe controlando isso, não vai dar certo. Porque é o que a gente estava falando, o software ele é o meio, né? Ele ainda não é o fim. A gente não chegou no... Talvez vai chegar, não sei se a gente vai estar aqui, eu acho que vai, pela velocidade que estão as coisas, né? Mas ele ainda não é o fim. Então, eu preciso, como gestor, acompanhar. Então, eu terceirizo a venda, eu terceirizo. Mas eu tenho que estar lá todo dia, né? Olhando, qual que é o meu tempo de venda, por que não está atendendo? Vamos fazer treinamento? Vamos. Glauco, vamos planejar um treinamento aqui junto para esse empreendimento, né? Porque a gente que trabalha com vocês sabe que vocês dão toda a assessoria aí, quando a gente vai fazer os lançamentos. Precisa fazer treinamento
vocês sempre se colocaram à disposição. Então, a gente não pode ter preguiça de fazer isso também do nosso lado, né? De capacitar. E, às vezes, né? Porque não adianta você ir, faz um meeting lá de treinamento com o corretor e largou. Não, e o acompanhamento? Opa, gente, ó, eu estou sentindo que está lento. O que está acontecendo? Qual que é o problema? Você tem que estar próximo, né? Porque se chegar no momento que a gente entender que a tecnologia substituiu a venda do ser humano, ó, assim, resolveu o problema. Aí você vai ter uma inteligência artificial, uma tecnologia que vai ter uma resposta super rápida e está resolvido. Mas o mercado de loteamento não é assim, ele depende do ser humano. E o ser humano, ele pode querer vender um lote hoje até meio-dia ele vendeu ele está satisfeito, e o Glauco que caiu para ele agora, eu fui curtir meu final de semana. A gente tem esse problema, né? Não é as inteligências artificiais de banco que te responde e você, né? Ainda não é assim. Então, assim, a gente sofre muito, mas o que a gente busca fazer? Acompanhar. Né? Tem que ter um acompanhamento. Sempre. Todo dia é follow-up no início do dia, follow-up no final do dia. Grupo, falar um a um, individual. O Glauco não está atendendo aqui meu... Glauco, vem cá, o que está acontecendo? Ó, eu não vou te priorizar, cara, porque você demora 3 dias para responder, eu estou perdendo venda. Tá? Então, a gente sente que é muito isso. E a capacitação, né? A capacitação ainda... não é capacidade de venda ou capacidade de comunicação, mas realmente ainda é uma classe que tem dificuldade, não é a classe não, nós ainda temos dificuldade de transformar as mídias sociais nossas em venda, né? A empresa tem dificuldade, e aí você tem algumas pessoas que fazem isso muito bem, que conseguem capitalizar esse tipo de venda, né? Mas eu acho que é uma transição que a gente está vivendo, tanto para os corretores, que é um mundo novo, porque antigamente era flyer físico, panfleto, era sinal. Hoje em dia está reduzindo. A pessoa vai se adaptando também, ela descobre que ela tem que ter um Instagram mais profissional, quanto mais seguidor que ela tiver, melhor, ela precisa estar no WhatsApp 100% do tempo, né? E a gente está nessa transição, porque quando a gente vai discutir com as agências de marketing, com vocês, o que fazia no passado para vender? Uma coisa. O que faz agora? É outra. Televisão. Tem gente que não vê mais televisão. Né? Agora tem gente que só assiste no telefone. Então, é uma mudança também de paradigma que a gente tem, que vocês aí de tecnologia, de software, vieram para provocar a gente também. Né? Vieram para dar informação. E aí agora a gente tem que saber também o que faz com essa informação. Mas essa é a visão que a gente tem. Perfeito, cara. Muito legal mesmo, Jorge. Eu alonguei na resposta. Não, mas foi perfeita. Foi simplesmente perfeita e esse elogio é não só para você, Jorge, para a Expande, mas você falando aqui, eu lembrei de algumas pessoas que eu já fiz o papo de gestão e as palavras são exatamente na mesma linha, tá? Nesses 2 principais pontos. Primeiro, né, com relação à parte de transição. Então, de fato, Jorge, a gente está passando por uma transformação também da parte digital. Não se terminou essa transformação digital. Eu conversei com o Guilherme da Brain, num papo de gestão, e tem um dado que a Brain trouxe, não vou precisar pegar exatamente os percentuais, mas era basicamente 52% das vendas no Brasil ainda eram 100% sem utilização de ferramentas digitais. 52%. E 48% já eram com muito digitalização, da assinatura digital, da parte de CRM, etc. Mas qual que era o recado? Está passando essa transição. E as empresas não podem ficar... esse 42%, ela vai virar e vai ficar daqui uns dias 0%. Né? E aí o desafio, como você citou muito bem, tem muitas pessoas que vendem muito bem e não sabem nada de tecnologia. E você não pode eliminar esse cara do processo de venda, não. Vem aqui, vem vender, coloca a pessoa para poder ajudar ele para pegar a proposta física e colocar num CRM, de apoiar para fazer uma reserva, né? A gente até recomenda isso. Cara, se você tem uma operação que você está saindo de um processo totalmente manual para um processo digital, não faça isso de uma forma abrupta que você vai ter perda de resultados.
faz de forma transitória até chegar a um ponto que, cara, agora, ok, a gente consegue ficar 100% ali no digital, né? Então... Exatamente. E porque senão a gente, como empresa, fica muito confortável, porque a gente já sempre aponta para o corretor. Você fala que é obrigatório, nessa linha, cara, é assim e ponto final. Não é assim ponto final. O cara está trazendo o resultado, que você falou que é o que mais importa. E, às vezes, esses resultados têm que ir permeando e trazendo essa sabedoria de lidar com cada empresa, com cada pessoa, com cada região de uma forma diferente. Isso é maturidade também, né? Exato. Porque a gente fala assim, aqui a gente dá muito valor no corretor. Na nossa empresa, a gente dá muito valor no corretor. Porque o corretor, ele é o principal cliente do nosso negócio. Se ele não comprar meu produto, ele não vende. Então, ele é o principal... Então, eu preciso dar valor, eu preciso entender esse cara aqui que tinha viveu numa outra realidade, e eu preciso pegar esse cara que está nessa realidade de tecnologia e dar suporte para ele crescer na venda. E dar para esse cara que é muito bom na venda, dar suporte para ele crescer na tecnologia. Se eu me isentar disso, eu dei o sistema, mas não vai resolver nada. E o interessante é que a gente vê hoje, os corretores, eles têm pedido. Sim. Né? Você vai nos lançamentos, eles pedem, cara, é legal. Que o corretor, infelizmente, é uma classe muito mal vista ainda no Brasil, né? Não tão valorizada. E é uma classe muito importante, porque você não faz nada sem o corretor. Nada. Perfeito, muito perfeito. Importante, né? Tem provas no Brasil que quem tentou tirar o corretor não deu certo, porque o papel do corretor ele é fundamental dentro. E essa terceirização, que é o segundo ponto que eu achei muito interessante, até vou convidar o pessoal para assistir, foi com o Kina, que é diretor de vendas da Vivaz, do grupo Cirela, também do Márcio, da Med Imóveis, e o Leandro, da Move, que é sobre isso. Que às vezes o cara terceiriza, não, o problema é o corretor não usa tecnologia, o corretor não está alimentando o CRM. Primeira pergunta, e você, enquanto gestor, você está alimentando, você está passando follow-up, você está com o funil todo de aberto, você está olhando os relatórios do que pode ser otimizado, porque é muito fácil terceirizar na ponta do corretor, mas não, eu não estou acessando, eu não passo follow-up pela plataforma. Cara, então não esquece, o papel do gestor, ele tem que ser o líder do projeto, ele tem que ser quem mais vai olhar por lá, e com o controle ele vai otimizando a operação, né? Então achei sensacional as suas palavras, é uma provocação para liderança, às vezes incomoda, mas é a realidade, não é só o Jorge que está falando, todos os gestores falaram a mesma coisa. Então, se tem a mesma tecnologia, gestores que têm muito sucesso e gestores que não têm sucesso, talvez o problema seja na gestão e não somente ali no corretor ou na tecnologia. Exato. A tecnologia, fala assim, a tecnologia não é o problema. E o cliente também não é o problema. Nesse caso, o cliente é o corretor. É a empresa. A empresa é o problema. Se tem alguma coisa lida com isso, nessa linha, se os leads não estão sendo atendidos rápidos ou convertendo para a equipe A ou para o corretor A, cara, você mede isso, controla isso e naturalmente, olha, os leads vão ser passados somente para essa equipe, que é essa equipe que está convertendo. Os outros vão acessar o espelho de vendas, fazer as reservas e as vendas sem receber leads. Ou seja, você gerencia a operação de acordo com os dados que você está captando ali, de acordo com a tecnologia. Até porque, né, Glauco, as ferramentas dá essa possibilidade para a gente. Se eu tenho uma equipe que vende muito e uma que vende pouco, eu não direciono o lead para que vende muito, a que vende muito vai ficar incomodada comigo. Perfeito. Ela fala, eu respondo rápido, eu vendo. Você está reclamando. É injusto, né? É injusto também para a ponta. E vai colocar todo mundo no mesmo balaio. Para você ter essa percepção, você tem que ter um BI que vai ter o ranking, filtrar lá, por origem de leads digital. Como é que está o tempo de resposta, taxa de conversão e atividades. Cara, aí clareza. Teve clareza? Faz o qualifying, por exemplo. Olha, a partir de agora a regra e sempre com regras claras e transparentes. Quem tiver no top 5 vai receber, por exemplo, mais leads. Quem não tiver vai automaticamente não participar especificamente dessa ação. Exatamente, não. E a gente faz isso via sistema, né? Lá no Facilita, quando a gente vai cadastrar os corretores, a gente põe as regras. Qual que é a regra do jogo? Qual que é a regra de comissão? Qual que é a regra da roleta? Como que vai funcionar? Ele dá o aceite lá na regra, né? Ele sobe para a gente, para você se cadastrar, você precisa dar o aceite, mandar os seus documentos, tal. Só assim você vai vender esse produto. O jogo é claro, não tem... Ele gosta disso também, né? Ele gosta. O corretor tem essa questão, o gestor também tem que ter esse profissionalismo, tem que ter essa clareza com o corretor para ter das duas vias.
o corretor também ele vai sentir, se ele se sentir desvalorizado, sentir que a regra que ele fez, por exemplo, no represamento não foi cumprida na hora do lançamento, ou a regra de comissão, e aí você quebrou esse laço de confiança, uma vez quebrada, cara, ele tem a opção de trabalhar com qualquer empresa, ele vende qualquer produto, né? Isso a médio e longo prazo vai trazer uma consequência real para a empresa também. E não tem falta de produto, né? Isso não tem. Não tem. Verdade. Não, se você errou na regra, errou na gestão da equipe. É terceiro, a equipe é terceiro, mas você é responsável. A empresa é responsável. Fala que não deu certo, a culpa é da empresa. Se tem outro fazendo, tá certo, a gente tem que assumir a culpa e ajustar. Né? Perfeito. Gosto de falar sandalinha da humildade. Coloca a sandalinha da humildade e assume o seu papel e os seus BOs, né? E, de fato, isso é super importante. É difícil, tem que ser maturidade, mas é um fato muito importante. Eu peguei aqui também no panorama que você falou sobre a questão de facilidade de uso, né? A gente perguntou para os gestores também sobre qual que seria a característica mais importante em uma ferramenta de gestão de vendas, né? E ficou aí em primeiro lugar, 43%, facilidade de uso e interface amigável. Segundo lugar, 18%, capacidade de automação de processos. E terceiro lugar, com 11%, geração de relatórios e análises avançadas. Então, a facilidade de uso é porque também não adianta colocar tecnologia que na ponta os corretores não consigam usar, não consigam ter isso na palma da mão. Tem que ter essa facilidade, é uma premissa principal. Após ter essa premissa, aí sim, automação de processos e a parte de relatórios de dados, né? Então, vai muito em linha também com o que você comentou dessa facilidade de uso, que é o ponto principal. Se é uma gestão de vendas, como que o time na ponta não usa? Se não usa, automaticamente você não tem uma esteira efetiva de vendas ali, né? Exatamente. É porque tem que ser fácil, porque a venda é rápida, né? Ele tá ali, o corretor, você sabe, ele tá no shopping com a família, ele ouve, ele vai falar, ele quer pegar o telefone dele, tem que ser rápido. Se ele demorar para carregar, ele vai falar... Esperar segunda-feira para ligar na loteadora para perguntar se está disponível ou não, enfim. Aí e também perde a vontade dele de vender aquele produto, porque ele vai preferir o que tem mais facilidade, mais autonomia também. E vende a emoção, né? Vende a emoção. Se ele está na emoção ali com o cliente que quer comprar, ele precisa fazer a venda rápido. Né? Então, isso que é a facilidade de uso. Né? É isso que tem que chegar para o corretor lá. Ele precisa acessar a informação fácil. 2, 3 cliques, onde que está o mapa de venda, o valor, condição, precisa estar tudo lá. Ele também isso aí vai fazer a venda. Que ele é bom, eles são bons. É isso aí, cara. E o papel dele é do cérebro também, que eu gosto do lado esquerdo e do lado direito, né? A tecnologia é mais do lado esquerdo, para trazer a operação, facilidade, etc. Mas o lado direito, que é a parte emocional, que é a venda, que é o olho no olho, que é o relacionamento que foi criado, a conexão que foi criada naquela cidade, naquele município, cara, isso é insubstituível e eu diria que é mais importante, inclusive, do que a tecnologia em si. A tecnologia é um apoio para que esse cara consiga fazer o trabalho dele da melhor forma possível, né? Com certeza. Cara, eu falei 30, 40 minutos aqui, Jorge, me desculpa, a gente já passou de 1h03. Eu falei muito. Deixar aqui... Eu falei muito. E se deixar aqui, não foi muito bom, foi muito, muito produtivo. De novo aí, obrigado por ter aceito o convite. O meu feeling está bom, porque a gente conversou 5 minutos e eu vi que você tinha muito a passar para os líderes pela sua capacidade de visão, pela sua maturidade em enxergar essa transformação organizacional, dos erros, dos acertos, dos desafios, né? No final do dia, não tem bala de prata, né? Que eu gosto de falar, né, Jorge? Não tem algo, cara, faça isso que você vai ter sucesso na sua transformação organizacional. Não, são pequenos pontos, pequenos ajustes, muita condução de pessoas, de processo, de tecnologia, ter aquela maturidade de saber que as pessoas são diferentes, nada tem que ser feito também ali de forma imediata, né? Então, é um trabalho gostoso, como você disse, é desafiante, mas é gostoso. O empreendedor gosta de desafio, é um desafio bom de se lidar, né? Mas, para finalizar, uma mensagem, por favor, para que as nossas pessoas que estão assistindo aqui o Papo de Gestão, uma mensagem final que você possa passar ali para essas pessoas. Glauco, primeiro, eu que te agradeço, né, a oportunidade aqui, é um prazer, é um privilégio meu, e eu que estou aprendendo aqui, eu falo que a gente isso é importante, que é a troca, né, ninguém está certo, ninguém está errado. Eu acho que a mensagem que eu deixo é
que eu falei nessa 1 hora e pouquinho. Você ter convicção naquilo que você está fazendo, sempre, né? Acima de tudo, fazer o que é correto, o que é certo. Então, você está fazendo aquilo que é certo, você está convicto, e você se esforçar todos os dias, dar o seu melhor todos os dias, você vai errar, você vai acertar. E isso vai te fazer ser um vencedor. Você pode ganhar pouco, pode ganhar muito, mas você vai ganhar. Você não vai deixar de ganhar. Se você fizer as coisas de maneira certa, de maneira correta, boa pessoa, bom coração, e colocar muito amor e convicção, é clichê, mas as coisas vão dar certo. Em menor escala ou maior escala, as coisas vão dar certo. Acho que isso é o mais importante. Seja convicto, seja boa pessoa e repetição. É a melhor fórmula. Não é bala de prata, mas é a melhor fórmula. Repetir. Perfeito, cara, sensacional, bela mensagem, obrigado. Eu lembrei até que eu falei algumas semanas atrás com o time sobre a questão do plantio, né? Que a gente quer muito colher os frutos do nosso trabalho, das nossas empresas, das nossas vendas. Mas o fruto ele vem depois das sementes, as boas sementes plantadas. Você tem que plantar boas sementes ali na terra, terra fértil. Você tem que aguar, cuidar, esperar esse trabalho que você falou de repetição e, consequentemente, vai ter os bons frutos, né? Então, mais do que querer colher os frutos, pense em plantar boas sementes e ter esse tempo de regar e de cuidar, que os frutos virão consequências. Seja quais frutos forem, mas os frutos vão vir, né? Tem até uma mensagem do Ayrton Senna também, né? Que faça tudo com muito amor, com muito carinho, com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma forma, você chega lá. Ele não fala exatamente como vai chegar lá, mas, cara, faça isso, repita que você vai atingir o seu objetivo, né? É isso mesmo. Aproveita a jornada. O processo ele é tão importante quanto o resultado. Ele talvez é mais importante o resultado, o processo. Perfeito. Obrigadão. Obrigado você que esteve aqui com a gente até aqui. Gosto sempre de pedir para que você curta, que você compartilhe com outros gestores também. O conteúdo aqui do Jorge vai sim agregar outros gestores, vai sim agregar empresas que estão nesse processo de sucessão também. E conte com a gente, comente aqui o que você achou desse papo de gestão, sugestões, dúvidas, que eu e o Jorge também estamos aqui para que a gente possa continuar esse papo junto com vocês, tá bom? Valeu, obrigado, um forte abraço. Obrigado, Jorge. Vamos em frente. Obrigado, Glauco. Um abraço.